Seja bem-vindo novamente à nossa segunda aula da disciplina Evangelismo. Na primeira aula, nós demos para você várias definições do que seria evangelismo. Nessa aula, quero conversar com você sobre alguns mitos ou paradigmas equivocados do que seja evangelismo e depois apresentar exatamente, então, nesse caso, o que é o evangelismo. Isso porque muitas pessoas elas têm um paradigma equivocado, ou seja, um padrão de pensamento equivocado quando ouvem a palavra evangelismo. Você mesmo, quando você ouve a palavra evangelismo, o que lhe vem à mente? A maioria das pessoas dizem, por exemplo, que quando ouvem a palavra evangelismo, vem à mente pregar para pessoas estranhas no ônibus, no metrô, no avião, ou então ir para as nações, pregar o evangelho aos chineses, japoneses, enfim, pessoas de outras culturas. Bem da verdade, tudo isso também é evangelismo. Mas quando pegamos a palavra evangelismo e olhamos o contexto do evangelismo no Novo Testamento, nós percebemos que o evangelismo está muito mais ligado a falar do amor de Deus a pessoas do nosso convívio pessoal. Nesse caso, então, esse primeiro paradigma errado, esse mito de que o evangelismo significa alcançar pessoas estranhas, ele não subsiste, né? Porque, na realidade, a maioria das pessoas é alcançada por o evangelismo através de amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, colegas da escola. Então, nesse caso, como você pode ver no gráfico que apresentamos no material, a maioria das pessoas que responderam à pergunta quem ou o que foi o responsável pela sua conversão a Cristo, responderam exatamente isso, que teve como responsável para a sua conversão um amigo ou um parente. Um segundo mito, um segundo paradigma equivocado que as pessoas têm em relação ao evangelismo é de que a maioria das pessoas são alcançadas pelo evangelismo por pregadores profissionais, por pastores, missionários ou coisa que o valha. É bem da verdade que as grandes concentrações evangelísticas têm sido uma técnica muito interessante para alcançar um grupo grande de pessoas. Estão aí os nossos grandes evangelistas que reúnem multidões nos estádios e que realmente ali pregam e atingem o coração de muitas pessoas. Mas, na verdade, se formos fazer uma comparação entre aqueles que subsistem e permanecem dessas concentrações, realmente, primeiro, não temos estatísticas que possam nos afirmar com certeza de que realmente há um grande resultado positivo nessas conversões, no sentido de elas continuarem no Evangelho, e também pelas pesquisas, pelas conversas informais, nós podemos perceber que não. A maioria das pessoas não são alcançadas por pregadores profissionais, mas por pessoas simples do seu cotidiano, um colega de trabalho, uma empregada doméstica, enfim. Isso nos leva a crer que, então, qualquer pessoa está apta para pregar o Evangelho, desde que seja bem capacitada para isso. Um terceiro mito sobre o evangelismo está em pensar que a conversão é um ato instantâneo. De fato, a salvação é instantânea. Uma vez que alguém recebeu a Cristo como seu Salvador, segundo o que nós cremos, está salva para sempre. Mas até chegar a esse ponto, leva um tempo. Então, não é muitas vezes a partir de um simples apelo feito numa concentração evangelística numa igreja que alguém vai se decidir realmente por Cristo por toda a vida. É um trabalho a ser realizado, não é? Muito embora a salvação seja um ato instantâneo, a conversão, ou esse período todo, leva um tempo considerável. É interessante pensarmos aqui nos 3 tempos da salvação, né? A salvação no tempo passado, presente e futuro. Isso quer dizer que no tempo passado nós fomos salvos de quê? Da condenação do pecado, conforme nos afirmam vários textos das Escrituras, e entre eles Lucas 7,50, quando Jesus diz: a tua fé te salvou. Mas há também o tempo presente da salvação,
quando nós somos salvos do poder do pecado. E é essa luta diária contra o pecado que nós travamos, não é? Que é o poder de Deus manifestado em nós, como afirma o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Mas é o tempo futuro da salvação, que é quando, na glória, seremos salvos da presença do pecado. Como diz também Paulo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 15, de 52 a 56. Bem, há um quarto mito ainda para ser desfeito. É aquele que diz que para evangelizar alguém, existem as palavras corretas que devem ser ditas, requerendo do nosso interlocutor uma resposta pronta, né? E muitos usam isso como desculpa. Eu não sei evangelizar, eu não sei falar. Na verdade, as palavras do evangelismo são um fator menos importante. As nossas ações vão falar mais alto do que qualquer coisa. Nesse caso, então, a forma mais eficaz de evangelismo é o relacionamento, é o bom dia que você dá ao seu vizinho no elevador todos os dias, é a conversa que você trava com pessoas do seu círculo de amizade. E por último, o quinto mito do evangelismo, que é o que diz que as pessoas são levadas a Jesus por meio da influência de apenas uma pessoa. Não, muitas pessoas estão inseridas no contexto da evangelização de uma pessoa apenas. Então, por isso, é importante treinarmos o nosso povo a evangelizar, porque evangelizar não consiste apenas em apresentar a mensagem redentora de Cristo, mas, sobretudo, de fazer discípulo. Dessa maneira, eu quero concluir essa aula dizendo a você, ou reafirmando, que o evangelismo brota do coração de Deus, mas é uma tarefa humana, minha e sua. Por isso, é importante pensar em estratégias práticas que facilitem a comunicação do Evangelho. Isso você vai ver na próxima unidade. Por hoje, muito obrigado. Por agora, eu fico por aqui.